e elas não são azuis, não é verdade? Então nós vivemos cercados por paradigmas, e existe uma verdade. Na Bíblia eu leio que alguém teve condições de dizer isso. Eu sou, ele disse, o caminho, e ele acrescenta, a verdade, e depois ele diz, a vida. Só ele é a verdade. E muitas vezes nós julgamos que as coisas que nos são transferidas são absolutas, elas não são. Eu lembro, por exemplo, por que nós usamos casados uma arruela, geralmente de ouro, e usamos tanto que no fim esse dedo passou a ser chamado anelar. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que a vida não tinha fim. E como você representa algo que não tem fim? O círculo é a melhor forma disso, O círculo não tem começo, não tem fim. Se eu tirar a minha aliança e pedir para alguém, ou você tirar a sua, acha o começo e o fim aqui. Não tem. E eles usavam isso pendurado no pescoço, porque para eles era sinal para dizer para alguém, eu já achei minha alma gêmea, com quem eu existi por uma eternidade, e do lado de quem eu vou existir por outra eternidade. Os gregos vieram e acharam que esse círculo representava bem isso, fizeram ele de ímã, magnetita, e puseram nesse dedo, porque eles achavam que o ímã atraía o ferro e o sangue. E eles diziam que saiu uma veia do coração que vinha até esse dedo, quer dizer, aonde não sai uma veia do coração que chega aonde no nosso corpo, Mas eles entendiam que era aqui que ela chegava. Então eles deixavam ela aqui. Os romanos gostaram, puseram ali. Veio a Igreja Católica e incorporou isso pela santidade do matrimônio. Veio a Reforma Protestante, mas qual o problema que tem isso daqui? É bonito. E estamos nós com isso aqui, usando sem às vezes saber aonde começou. E achando que só isso aqui diz se eu amo alguém ou não. Quando na verdade, esse é o paradigma, a verdade é o que vai no coração. Então, pensando nisso, e lembrando de quando eu fui estudante, eu trouxe alguns fatos aqui que eu quero apresentar para vocês, que talvez é desconhecido de muitos de nós. Primeiro, essa controvérsia da terra ser quadrada ou ser redonda. A Bíblia falou alguma vez que a terra é quadrada? Eu garanto que quando você foi na escola, se você teve um professor muito ateu, ele apelou. E muitas vezes causou até constrangimento. Mas a Bíblia nunca disse isso. Homens podem ter dito isso, a Bíblia não. Homens, talvez, ao lerem Apocalipse capítulo 7, versos 1 e 2, podem não ter entendido, Porque lá está escrito, eu vi o quê? 4 anjos em pé nos 4 cantos da onde? Da terra. Então quem leu isso falou, bom, aqui tem 4 cantos, tem. Mas aqui não é redondo, será que a terra é quadrada? A Bíblia não estava dizendo isso, a Bíblia estava usando uma figura simbólica. O primeiro ponto que nós temos que entender para superar o paradigma, um é o discurso dos homens, outro é o discurso bíblico. E nós temos que eleger um parâmetro. Sem um parâmetro você não discute. Vocês querem ver? Nós temos um ditado no Brasil, política, religião e futebol não se discute. Sabe por quê? Porque fica refém da subjetividade. Elege um paradigma. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou santista, então vou dar esse exemplo. Pelé e Maradona, quem foi melhor? Se nós ficarmos no campo da subjetividade, nós nunca chegamos lá. Vamos eleger o paradigma, vamos eleger o parâmetro? Qual que é o parâmetro? A eficiência no esporte. Então, primeira eficiência, coordenação motora. Qual dos 2 jogadores utilizava a cabeça, pé direito e pé esquerdo? Entre o nosso diamante negro e o jogador argentino. O jogador argentino só usava a perna esquerda. O Pelé chutava e driblava com a perna esquerda, com a direita, e uma das cenas mais áureas do futebol é a cabeçada que ele dá lá no México e o goleiro da Inglaterra consegue defender. Que cabeçada do Maradona, o único gol que ele fez por cima foi com a mão. Não é verdade? Elegiu um parâmetro. Bom, mas tá bom, vou eleger outro parâmetro. Títulos obtidos.
O nosso, com o Santos, ele foi campeão 2 vezes do mundo. E com a seleção nacional, 13. Então ele foi 5 vezes campeão do mundo. Títulos. Maradona, no Barcelona, que é uma tremenda de uma potência, no Napoli, na Argentina, em times ele nunca foi campeão do mundo. E com a seleção argentina, ganharam a Copa de 86 no México. 1 título mundial. E o Pelé? 5. Mas às vezes os colegas... Tá bom, então vamos lá em gol. O Pelé fez mais de 1.200. Com a perna direita, com a perna esquerda, de cabeça. O Maradona, por volta de 400 gols. Quem é melhor se eu elejo o parâmetro? Não fica claro? Às vezes nós não podemos discutir por causa disso, nós não elegemos parâmetro. Vamos eleger parâmetro. Aqui, qual que é o meu parâmetro? Simbologia, não é literalidade. A preocupação bíblica aqui não é contar para mim que a terra tem 4 cantos. A preocupação bíblica é dizer para mim, Deus cuida de tudo. E mesmo nos períodos mais sombrios de guerras e agitações, os anjos de Deus estão em toda parte. Por isso que a Bíblia usa essa expressão. Porque lá em Isaías 40, verso 22, o que eu leio? Que Deus está assentado sobre o quê? A redondeza da terra. E vocês conhecem o comercial da cerveja? Não tem um comercial da cerveja que fala que é redondo? O que é redondo não é quadrado, certo? Uma prova está aí. E o que a Bíblia disse? Vamos eleger esse parâmetro, né? Ou então, vamos entender a linguagem simbólica. O que 1 Crônicas 9, 24 nos fala em relação à figura que é usada em Apocalipse? Veja, os porteiros, quando fala da estruturação dos lugares sagrados, fala assim, os porteiros estavam aos 4 ventos. Não é isso que diz lá em Apocalipse? E o que são os 4 ventos? Ah lá, ao oriente, a leste, ao ocidente, oeste, ao norte e ao sul. E não tem 4 cantos na terra? Olha lá se não tem. Entenderam? Nós temos que eleger o parâmetro. Sabe? Homens falarem e quererem ser porta-vozes da Bíblia é uma coisa. Serem porta-vozes é outra. Isso nós precisamos sempre ter claro. E não é só isso. Muitas vezes a Bíblia é muito acusada, mas esconde-se tudo que tem de errado na ciência. E nós temos alguns exemplos. Não sei se vocês ouviram falar do homem de Piltdown, dos Tassadais, né? Ou até da tectônica de placas. E o que foi isso? Bom, haviam 2 grandes expoentes da paleontologia. E eles queriam muito, um superar o outro. E um teve uma sacada. Ele pegou remanescente, é o que está na cor escura, tá? De um crânio humano e de um maxilar de macaco. Ele juntou e falou, está aqui a prova, o elo que nós não tínhamos para provar a evolução. Foi aclamado, foi ovacionado, no mundo inteiro ele foi dar palestra. Só que ele não contava com os avanços da engenharia e também da genética. Logo os microscópios puderam ver que aquele maxilar só estava encaixando porque foi lixado. Os da época não viam isso. Ou seja, parece que esse maxilar não é daqui. Arrumaram ele para ele caber aqui. Aí então, vamos fazer o que agora? A genética tinha avançado, DNA. Fizeram o DNA, não era o mesmo código genético. Pergunto, que aula de ciências, de biologia na escola, vocês se lembram que o professor veio e contou isso para vocês? Ou dos Tassadais, que eles diziam que era uma tribo que mostrava para nós o que era utilizando ferramentas da pedra, da idade da pedra. E depois voltaram lá, era um bando de espertalhão, que para atrair turistas e ganhar dinheiro, fingiam que eram da caverna. E nunca vieram a público e fizeram meia-culpa disso, né? Por quê? Porque às vezes tem um paradigma. Um exemplo é a tectônica de placas. Quando Alfred Wegener falou que os continentes se mexiam, o paradigma fez ele ser execrado da academia. Depois foram pedir desculpa para a família. O que adiantou? Depois que ele morreu? Mas por quê? Porque na época eles fizeram 2 perguntas cabíveis.
Teve um físico, que agora me foge o nome, que chegou para o Wegener e falou: Wegener, você está dizendo que os continentes se mexem? Digo, se mexem. Tá bom, então me responde duas coisas. Você está vendo uma locomotiva? Estou. Eles não conheciam como é que era a Terra por dentro, como hoje nós julgamos que conhecemos. Eles falaram: você viu quanta energia ela consome para puxar só um trem? Vi. Então me fala uma coisa, Wegener, de onde vem a energia que faz os continentes se deslocarem? O Wegener não tinha como responder, porque o paradigma da época não tinha ainda chegado até o conhecimento que nós temos dos movimentos da astenosfera no interior da Terra. E aí ele fez uma segunda pergunta. Wegener, outra pergunta. Se eles estão se separando, como que tem água ainda? Por que a água não caiu nesse buraco? Olha o paradigma. Eles não sabiam que a Terra era o quê por dentro? Magma. Para eles a Terra era um bloco. Então, já que andou, formou o quê? Que nem chão na época da seca, né? Então, o que tinha que acontecer com a água do oceano? Cair lá dentro. Por conta das duas perguntas que o Wegener não pôde responder, ele foi execrado da academia, depois que se descobriu que ele estava certo. Então, veja, às vezes a Bíblia é combatida, e pode ser que o paradigma seja muito eficiente hoje, mas por não ser verdade, um dia ele vai cair por terra. Esse aqui é um exemplo para vocês, né? E para aqueles que não sabem, olha os monstros que nós temos que acreditavam em Deus. O pai da química, o que lançou o princípio da probabilidade, aquele que estudou gêneros e espécies, o pai da física, todos acreditavam em Deus e morreram confiando em Deus. Inclusive o Newton, vocês como adventistas aqui, a maioria devem saber, ele estudou as profecias do Apocalipse e ele identificou a besta do Apocalipse e disse com todas as letras quem era a besta do Apocalipse. Não só ele, né? Luiz Vaz de Camões também. Os dois identificaram a besta do Apocalipse. Eram homens que acreditavam em Deus. Aí vem um professor de física hoje, né? Uma ciência pura que é fundamental para o conhecimento, e muitas vezes ridiculariza o aluno dele que acredita em Deus, e ele não chegou ainda nem perto do que o Isaac Newton foi para essa área do conhecimento. E ele consegue ridicularizar alguém que acredita em Deus, e ele esquece que o monstro da física acreditava em Deus e morreu acreditando em Deus. Sabe? Às vezes cairia bem numa aula falar isso para os alunos, para justamente não desestimular que aquele que acredita em Deus faça ciência. Mas se esses homens fizeram, por que eu não posso fazer? E não foram só eles. Olha as instituições que esses professores atuam. Não são instituições de pouca monta nos dias de hoje. E olha o que eles disseram. Por exemplo, o que o Paul falou? Na visão dele, a religião é um caminho muito mais seguro para Deus do que a ciência. E é um monstro de hoje. O Norbert também, que dá aula numa outra instituição de referência, olha o que ele falou: a ciência simplesmente não pode ser realizada sem o quê? A religião. Aqui ele não está dizendo doutrinas, ele está dizendo o quê? Aquele parâmetro que a Bíblia nos dá para explicar a origem da vida e como o universo e a Terra vieram a existir, né? Doutrinas nós temos que estudar outros aspectos, né? Nós estamos falando do criacionismo. E o Taylor, o que o Taylor falou? Esse é forte. Ele deixou claro que o que mais perturba é realmente como a vida surgiu. Por mais que eles ensinem que isso aí está facinho de entender, né? E vocês querem ver como está errado? Durante muito tempo se ensinou isso aqui nas escolas. E escolas pagas que só os nobres podiam frequentar. Olha, sabe como é que os escorpiões surgem? Você pega um pouquinho de manjericão, amassa, põe tijolo em cima, e depois de uns dias, esse manjericão vira escorpião. E rato? Você pega um pouquinho de trigo, põe nos panos velhos e guarda escondido num cantinho. Depois você vai chegar lá e virou rato. E isso era ensinado. Será que o que está sendo ensinado hoje, daqui a uns 30 anos, não vai ser também cômico como foi isso? Sabe? E às vezes não se reflete nisso. Poxa, mas aprendemos tanto, né? E olha o que o Francis Crick falou. Toda vez que eu faço um trabalho, eu juro que eu nunca mais vou escrever outro. Porque ele disse o quê? Porque é muita especulação.
e poucos fatos. São homens grandes, sabe, que hoje não tem mais medo de reconhecer. E não foi só ele, né? Olha o George, que ganhou o Nobel. Olha o que ele disse. Ele falou, olha, você não precisa fazer muita força. Basta você analisar um pouquinho a magnitude disso, para você entender que é impossível que a vida surgiu à vontade. Que não tem um Criador. E foi um homem que ganhou. E um exemplo que nós temos, né? Os biomonômeros, que são as nossas moléculas orgânicas mais simples. E os biopolímeros também, que são as complexas, né? Por que isso é difícil? Então, eu deixei escrito, agora vocês me perdoem, eu vou ler, né, para vocês. Olha lá, ó, aminoácidos são produzidos em ambiente alcalino. Ok, só que qual que é o problema? São os açúcares que fazem o quê? Que corroem ele. Então, ou eles já vieram prontos, ou eles não tiveram como existir no planeta. Vocês estão me entendendo? Às vezes a gente ensina a evolução e a gente esconde isso. Teve coisas que ou elas vieram prontas, ou elas não têm como existir. Porque no lugar que elas se formam, existem elementos os mesmos que destroem elas. E às vezes a gente esconde isso, né? E uma outra questão, olha, 100 aminoácidos em ordem, para você formar uma proteína só, é uma probabilidade de 1 seguido por 40, por quanto? Em 49, seguido por 190 zeros, velho. É muita coisa. Sabe? É mais fácil ganhar na loteria. É melhor a gente ir para um bunker, é mais fácil cair um avião na cabeça da gente. Sabe? Então, são coisas que se escondem dos estudantes. E uma pesquisa que foi feita, mostrou, por exemplo, que tentar produzir isso, não dá na atmosfera que nós temos. 97% ia se decompor e 3% ia ser destruído pela água. Ou seja, quanto que dá 97 com 3? 100%. Não tinha como esse elemento estar lá para poder dar sequência no processo. São questões que estão postas, que muitas vezes, né, se esconde. Nós temos aí o grande modelo, né, de como a vida surgiu, juntando água, digamos assim, né, nós formamos a primeira proteína, não é? Só que nós fazemos isso hoje, essas proteínas não evoluem, elas permanecem proteínas e não dão sinais de que vão sofrer algum processo. Por que lá então sofreram? São questões que pedem coerência, e uma outra questão está aí, ó, a origem do nosso universo. Ele é ateu, continua ateu, mas ele falou que a chance desse universo não ter surgido como a gente imagina é muito grande. E ele admite que, em alguns casos, há implicações religiosas que deviam ser consideradas. Ele é ateu. E ele falou isso. Sabe? E por quê? Olha aqui, ó. Os matemáticos vão entender melhor. Se nós tivéssemos energia demais, nada se formaria dos corpos celestes. E se fosse um pouquinho menor, o universo entraria em colapso. Vocês querem saber de quanto? Está aí, ó. Se no nosso Big Bang, atentem bem, 1 segundo após, deu a explosão, bam, se naquele primeiro segundo, a energia que foi liberada fosse apenas uma parte em 100 quatrilhões, é um número que não dá para escrever, não dá para imaginar, só dá para falar, certo? O universo teria entrado em colapso. Uma parte, quer dizer, foi uma coisa que teve que ser muito precisa, hein? Olha, é mais exercício de fé acreditar nisso. Sabe? É muito mais, você precisa ter muita fé para acreditar nisso, né? Por isso que o nosso professor já dizia, né? Olha, nesse jogo aí, é melhor ter calma. Porque, na verdade, a gente vai precisar de muito tempo ainda para saber realmente o que aconteceu. A gente ensina como algo que aconteceu, mas nós vamos precisar de muito tempo. Porque talvez nós podemos estar ainda fazendo inferências. E não foi só ele que falou isso. Outra instituiçãozinha qualquer, sabe? Eu gostaria de dar aula, ou em Harvard ou em Yale, né? Ele deu nas duas. Então, quer dizer, não foi alguém assim de importância no meio acadêmico. E olha o que ele falou. Eu vou ler, tá?
cheguei a acreditar que muitas das declarações que fazemos a respeito de como e do porquê da evolução humana, olha o que ele diz, dizem muito a respeito de nós, os paleoantropólogos, e em maior extensão a sociedade em que vivemos, do que sobre algo que aconteceu. Alguém que deu aula numa instituição como essa, falou, ó gente, nós estamos falando muito do que a gente acha aqui, viu? Talvez nós não estamos falando nada do que aconteceu. Mas na escola, quando você senta nos bancos, aquilo vem, né? Vamos abrir o livro na página tal. Hoje nós vamos estudar isso. E é ensinado como uma verdade absoluta. E as crianças têm que aceitar, né? Porque às vezes podem ser ridicularizadas, né? Nós caminhamos numa situação assim. E olha o que o Denton falou também. Ele falou, ó, de repente nós vamos descobrir que o maior mito foi a evolução darwiniana. E o Soren colocou o quê? Olha, talvez no futuro vão perguntar, como é que vocês deixaram ensinar isso para as crianças? Sabe? Eles não estavam como eu estou hoje, dentro de uma igreja, quando eles disseram isso. Porque eu posso dizer isso aqui, e para a visão acadêmica, isso aqui não tem peso nenhum. Ah, você estava numa igreja, né? Você estava falando do que é. Mas essas frases foram ditas em momentos de entrevista, reflexão, palestras. Por isso elas são muito fortes. Eles estão assumindo, olha, nós estamos, às vezes, desenhando para as pessoas que não têm acesso à academia uma visão que não existe. E não só não existe, né? Às vezes estão um pouco forçadas, porque há registros aí que mostram que nada mudou, assim, então, como nós dizemos, não, sabe? Não, as coisas não foram lentamente, foram mudanças muito abruptas para ser um processo, como nós ensinamos. E aí, então, né, não sei se vocês se lembram dessa imagem, né, nós podemos, às vezes está assim, né, se A e B possuem semelhanças, A parece que é um pouco melhor do que B, né, bom, mas mesmo sendo um pouco maior do que B, parece que eles podem ter uma origem comum, pode ser, ou será que eles foram feitos por um Criador comum? Nós que escolhemos o paradigma. Mas esse paradigma precisa estar fundamentado, né? Eu posso pensar, tiveram uma origem comum ou foram frutos de um Criador? Eu gosto muito dessa foto, né? Essa mãozona pegando, né? Fico pensando, né? Como Davi diz, né? De modo estranhamente estranho, maravilhoso, estupendo, tu me formaste, né? Que privilégio que esse homem teve, né? Sente um vento no nariz, abre o olho, quem que ele vê de frente, né? Bate aquele ventinho no nariz, o barro vira gente, abre o olho, vê aquele rosto. Que coisa, né? A gente nasce chorando, ele não, pô, ele abriu o olho, o que que ele viu? Não podia ter pecado, viu? Ah, Adão, mas enfim, né? Eu também peco, então vamos lá, né? Mas é uma imagem bonita. Eu não sei se vocês já viram esse livro, A Caixa Preta de Darwin, que foi escrito por esse escritor, Michael Barry. Não sei se vocês já viram, né? Tem algumas frases interessantes, por exemplo, na página 179 ele diz, olha, que é muito difícil, se você for um bom conhecedor de química, você acreditar que as coisas são do jeito que são explicadas, né? Mas ele não diz isso. Ele diz o quê? Que quando você pega esses textos, nenhum discutem a exaustão e apresentam os modelos complexos de bioquímica. E aí se ensina como se fosse, né? E outra coisa que ele coloca que é importante nós entendermos, né? Muitas vezes se aprende que todos esses modelos, eles estão coerentes e não estão descrevendo nada. Eles apenas vão criando situações, né? E um exemplo está aqui, gente, ó. Essa foto aí é daquele livro do Ariel Roth, né? Origens. Aquelas setas em preto são o quê? Aqui nós temos o Grand Canyon com seus depósitos. Ali, gente, são lacunas de 300 mil anos, 400 mil anos. Aí eu pergunto para você, que paisagem que você conhece, que ficaria 400 mil anos, sem nenhum sinal de dissecação, de erosão, de deposição, 400 mil anos exposta, esperando a próxima camada se assentar em cima dela? Não é mais fácil acreditar que isso foi trabalho da água? Que a água sedimentou isso e talvez ali esse material não estava presente?
do que acreditar que isso aí foi fruto de milhões de anos. Então chegou aquela primeira camada de baixo, aí ficou lá 200 mil anos quietinho, esperando mais sedimento chegar. Aí vem logo na sequência, sabe, não bate. Qual é a paisagem? A paisagem é retinha assim? Não é assim a paisagem. A paisagem tem todas as suas formas, não é verdade? Elas não estão aí. E um outro exemplo que eu tiro para vocês, né, eu sou da geografia, a área que eu estou mais próxima. Um estudo que foi feito. Bom, vamos trabalhar com os continentes tendo 2 bilhões e meio de anos. E numa altitude média de 623 metros. O que não bate aí? Digamos que a nossa taxa de erosão aqui foi de 1 milímetro a cada 1000 anos. Não está tendo escoamento concentrado, não está tendo nada. 1 milímetro a cada 1000 anos. Gente, se os continentes tivessem isso aqui de idade, 1 milímetro a cada 1000 anos, provocaria, sabe, depois de 623 milhões de anos, o rebaixamento dos continentes. Nós ainda estamos acima do nível do mar, não estamos? Então, me explica, como que os continentes têm 2 bilhões e meio de anos? Se saísse a cada 1000 anos, só 1 milímetro, quando você pega a régua,